Olá, turma! Hoje a nossa aula vai ser sobre o percurso 14, falando sobre região norte, a construção de espaços geográficos. Bom, para a gente começar a falar sobre essa construção, dos espaços geográficos na região norte, a gente primeiro precisa voltar lá atrás e lembrar que existia um tratado chamado Tratado de Tordesilhas, no período da colonização, onde uma parte leste iria pertencer a Portugal e uma parte do oeste, a partir daí, pertenceria tudo à Espanha. E aí Portugal acabou quebrando esse tratado, e invadindo e conquistando esses espaços que seriam de domínios do domínio espanhol, E aí foi incorporado ao Reino de Portugal, as terras, na verdade, que pertenciam como colônia portuguesa. Bom, só que o que vai acontecer, gente? Apesar da gente ter uma vasta floresta nessa região, até então a região norte, ela não tinha um foco de interesses de produções econômicas naquele momento. Então, assim, existia um certo interesse porque era um espaço que você tinha territorial, onde você poderia encontrar algum tipo de riqueza, porque não era um território totalmente conhecido ainda por esses colonizadores. Mas, até então, naquele momento, quando a gente fala sobre colonização, que você vai ter o período, por exemplo, de cana-de-açúcar, todas as atividades que vão estar gerando ali em torno da produção e da exploração da colônia, elas não são focadas na região norte, Então, nós tínhamos, por exemplo, as chamadas drogas do sertão, que seriam, na verdade, tipos de produções, extrações, como, por exemplo, baunilha, guaraná, coisas que eram extraídas da floresta, ervas, frutos, sementes, para serem vendidas. Então, não existia nada, por exemplo, com foco de produção econômica, como era, por exemplo, o açúcar, Então, isso acaba não trazendo tanto foco assim para desenvolvimento dessa região, muito menos para povoamento dessa região, tá legal? E aí, quando a gente começa a falar, quando vira um pouquinho mais a atenção para a região norte, é quando a gente começa a falar do extrativismo do látex, que é aquele material que a gente tem que extrai da árvore, da seringueira, para poder fazer a produção, fabricar a borracha. Então, por volta de 1870, a gente vai ter nessa região muitos migrantes indo para lá, principalmente a galera do Nordeste vai começar a migrar para essa região norte, porque a gente sabe que no Nordeste tem um probleminha da seca, que a gente vai estudar quando falar sobre a região Nordeste, mas a gente tem as secas prolongadas que existem no sertão. E aí, naquele período, por exemplo, a gente não tinha um desenvolvimento no Nordeste, Então, assim, você começa a ter esse extrativismo, esse desenvolvimento, essa expansão da atividades de extrativismo na região norte, fazendo não só a extração do látex, mas a extração, por exemplo, também da castanha do Pará, extração de madeira, o látex, e aí você começa a ter a consequência da fabricação de borracha. Então, assim, no mercado, no comércio mundial, você já tinha a borracha, esse material muito conhecido. E aí você começa a ter cada vez mais a popularização desse material e aí isso começa a impulsionar cada vez mais a fabricação. Então imagina, você encontra nessa região um tesouro, na verdade, que seria a extração desse látex para a fabricação dessa borracha. E aí você começa a ter essa grande produção da borracha que era consumida no mundo inteiro, saindo dali, exatamente da região norte, saindo exatamente da região amazônica, para poder gerar essa produção. Então a matéria-prima ela saía diretamente da região norte, para poder ser produzida e vendida para o mundo todo. E aí, a partir disso, a gente começa a ter a produção, as mudanças dentro desses espaços geográficos, Uma delas vai ser a chamada Zona Bragantina, que vai ser, na verdade, uma ocupação, de imigrantes que vieram do Nordeste, até migrantes também de outros países que começaram a desenvolver a agricultura na região norte. Por quê? Esses migrantes, eles vão começar a ir para ali para poder trabalhar
nessa atividade do extrativismo, né, do látex. Então, eles precisam sobreviver também, eles precisam desenvolver alguma atividade que também seja para suprir as necessidades deles. Então, é aí que eles começam a desenvolver essa agricultura, né, começam a criar iniciativas, lotear. E aí a gente começa a ter essa chamada Zona Bragantina, que vai ser exatamente onde esses migrantes vão começar a se estabelecer na região norte. E aí, o que, que vai acontecer? A gente vai ter consequências que vão começar a existir a partir da extração do látex, dessa produção da borracha. Bom, uma das consequências que a gente pode destacar é esse extrativismo do látex, essa produção, ela acaba reorganizando, na verdade, organizando o espaço daquela região, o espaço geográfico, né, que a gente tem, que é a transformação do homem sobre o próprio espaço. Então, uma delas é a atração de migrantes brasileiros de outras regiões, né, como por exemplo do Nordeste, além de imigrantes, ou seja, pessoas que vinham de outros países, para poder trabalhar, para poder aproveitar esse extrativismo do lado. Só que olha só, a gente está falando de um material, de uma matéria-prima que era produzido para o mundo todo. Então a gente precisa ter o quê? Portos para poder exportar esse produto. Então a gente começa a ter a construção de portos em Belém e em Manaus, né, para poder fazer o transporte desse produto. A gente teve também incorporação do Acre ao território brasileiro. O que vai acontecer? Nós tínhamos vários seringueiros que começaram a ficar naquela região e a ultrapassar a fronteira brasileira para poder extrair esse látex, de tanto que ele dava esse retorno, né, dessa produção para essa venda mundial. Essa fronteira, o Brasil precisou negociar, né, com a Bolívia para poder conseguir manter esse território e não ter que parar. Primeiro que o Brasil já tinha, esses seringueiros já haviam ultrapassado, né? Isso não é permitido, você ultrapassar e explorar os recursos naturais de outro país sem a permissão deles. Então, para não ter um problema maior e também para não perder aquela área que já havia sido conquistada, o Brasil ele vai negociar com a Bolívia, já que a Bolívia ela tinha uma certa dificuldade, né, de escoar a produção de borracha no território dela também, por uma questão de transporte mesmo, do espaço geográfico. Então tinha que existir alguma alternativa. E aí o Brasil negociou e com a Bolívia ficar, né, controlar oficialmente o Acre, o estado do Acre, que agora a gente conhece como estado, que era uma parte pertencente à Bolívia. E aí faria a construção da estrada de ferro Madeira-Moré para poder ajudar no escoamento aí, no transporte dessa borracha dentro do território boliviano. Espaços também é a expansão da rede urbana, modernização dos espaços urbanos, principalmente em Manaus, você começa a ter um certo desenvolvimento um pouco maior, né? A instalação de pequenas indústrias de bens de consumo. Mas assim, gente, pequenas indústrias, tá legal? A gente não tá falando de um período de desenvolvimento industrial, não. A gente está falando de pequenas produções que começam a ser colocadas para dinamizar um pouquinho mais e movimentar a região norte, tá? Não é uma evolução nem nenhum desenvolvimento industrial ainda na região norte, não. Tá ok? Isso a gente vai ver um pouquinho mais para frente só. E a atração de capitais estrangeiros, investimentos por meio, né, de instalação, bancos, comércio e tudo mais. Mas, de fato, mesmo tendo todos esses impulsos, ainda não é agora que a região vai conseguir ter um desenvolvimento, né, industrial, até porque a gente vai ter o declínio da produção aí dessa borracha. Por quê? Porque na região amazônica, todo esse extrativismo, né, do látex, ele não tinha uma preocupação, na verdade, com esse recurso, né, de renovar, plantar novas seringueiras para poder estar sempre expandindo, né, essa produção. E aí, alguns ingleses, obviamente o mundo via a importância que tinha dessa seringueira da Amazônia para poder ser plantada em outras colônias, mais para a Ásia, né? Lugares que eram parecidos, na verdade, com o clima, bem parecido assim, tinha uma certa semelhança com o clima da Amazônia, né, da região norte. E aí a gente começa a ter outras regiões no mundo fazendo esse cultivo da seringueira e fazendo a produção da borracha, né? Fazendo a extração do látex.
Então isso vai fazer com que o Brasil ele comece a perder a liderança, porque o Brasil estava no topo da produção mundial de borracha. E aí o Brasil começa a perder essa liderança, começa a perder a produção natural, né, dessa borracha natural, porque a gente vai ter também um outro tipo de borracha sendo inventado mais para frente. E aí você começa a ter toda essa procura aumentando no desenvolvimento, por conta desse desenvolvimento automobilístico, com essa produção em outras regiões do mundo, né? Então, o foco já não é mais na região norte. Então, se eu não tenho mais o foco na região norte, se eu disperso isso, eu não tenho mais um fluxo migratório destinado totalmente para a região norte do Brasil. Os investimentos que a região estava recebendo, tanto economicamente, comércio e infraestrutura, ele já não vai ser mais tão interessante investir assim na região norte. Por quê? Porque era um espaço que estava atraindo a população e esses investimentos por conta da produção da borracha. E aí você vai ter uma desaceleração do processo da construção espacial da região norte. E aí, novamente, a região norte perde um pouco aquele holofote que ela estava recebendo. E aí a gente começa a ter mais para frente só, que a gente vai falar, os investimentos, os incentivos do governo federal, né, políticas de incentivo para poder desenvolver a região norte, tanto com povoamento quanto com questão econômica. Então vamos falar sobre a construção desse espaço a partir de 1930? Então olha só. Bom, a gente vai ter, na verdade, a partir aí de 1930, né, a cultura da pimenta, juta, da malva em algumas localidades, né, que a gente vai começar a ver. E aí isso vai começar a contribuir, na verdade, à produção dessas culturas, né, que são os produtos que a gente fala, eles vão dar um certo desenvolvimento na economia para a construção desse espaço geográfico. Mas assim, gente, quando eu falo desenvolvimento da economia, é porque você começa a ter uma evolução econômica, você começa a ter uma produção, até porque todas essas regiões, elas precisam de se desenvolver, elas precisam ter uma infraestrutura, uma certa estabilidade. Só que isso não vai ser o suficiente quando a gente estiver vendo, por exemplo, no período da industrialização no Brasil, que vai estar focada no Sudeste. Por que a gente vai ter a necessidade de investir também na região Norte? Porque senão a região vai ficar muito atrás de desenvolvimento do que as outras estão tendo, né? Principalmente o Sudeste. Então, quando eu falo para você sobre esse desenvolvimento, é óbvio que todas as regiões elas têm que ter alguma atividade. Ela não vai ser uma região fantasma, né? Que fica parada. Ela tem uma produção. Ela tem uma atividade que vai desenvolver naquela região a economia, que vai trazer algum certo povoamento, né? Porque a gente vai ter pessoas ali naquele lugar. Por mais que a gente tenha um povoamento muito menor, tá legal? Mas a gente vai ter uma dinâmica maior do que existia antes, tá ok? Então, quando a gente fala aí, a partir de 1930, a gente vai começar a ter o desenvolvimento de culturas agrícolas, a gente vai começar a ter a questão dos minérios, o que vai permitir, na verdade, esse minério, né, essa exploração, esse extrativismo, ele começa a promover o povoamento da região. Então, quando você começa a ter descoberta de alguns minérios, na década de 40, por exemplo, a descoberta do manganês, você começa a ter a intensificação dessa exploração e aí você começa a atrair, né, pessoas de outras regiões para irem para lá para poder trabalhar nessa atividade de extração, porque isso está gerando emprego e, querendo ou não, o minério ele é muito importante, é uma matéria-prima que é importante para diversas produções. Então, isso vai desenvolver, vai começar a ter um certo desenvolvimento, tanto a questão agrícola quanto o minério, tanto de desenvolver o povoamento, como também contribuindo para o desenvolvimento da economia, né, através aí das culturas aí de pimenta do reino, toda essa produção também que a gente vai ter agrícola, e com isso, né, consequentemente, fazendo a construção de espaços geográficos. Mas o que a gente precisa focar também é falar sobre o período que a gente vai começar a ter desses desenvolvimentos. Então, por exemplo, em 1950, né, na década de 50 aí, a gente não vai ter uma grande integração econômica, a gente não vai ter grandes integrações culturais, sociais,
dessa região aí que a gente vai ter, né? Nesse pedaço aí, nessa parte da Amazônia. Vão ser poucas essas integrações com as demais regiões do Brasil. Então, o objetivo, na verdade, era fazer com que existisse o desenvolvimento dessa região. Então, o governo federal ele vai criar a Superintendência do Plano de Valorização Econômica da Amazônia, que vai ser uma superintendência que o objetivo vai ser promover e planejar o desenvolvimento dessa região. E aí eles vão construir estradas, né? Que isso é muito importante. O desenvolvimento e a construção das estradas, ela permite uma grande integração, uma ligação. Você precisa ter ligação entre as regiões. Você precisa que exista esse transporte, essa ponte, entre aspas, né? Que vai ligar o norte ao nordeste, ao centro-oeste, que vai permitir que leve até o sudeste, até o sul. Então, isso não existia dessa forma. Então, a construção dessas estradas, ela vai promover, né, essa integração e também o desenvolvimento regional com o restante do Brasil. Vai facilitar o povoamento, vai ajudar na questão das agriculturas, na agropecuária, né? O desenvolvimento do comércio, a exploração dos recursos naturais, ou seja, acaba desenvolvendo economicamente também. Só que olha só, existia, na verdade, um certo olho grande, né, uma cobiça dos outros países sobre a Amazônia. E aí, no período dos governos militares, nós começamos a ter novos rumos nesse espaço aí da Amazônia. E aí a gente começa a ver que esses governos eles começam a ver a necessidade de ocupar essa área da Amazônia. Por quê, gente? Lembra que eu falei que o povoamento ali ele é muito menor? A gente está falando de uma região enorme, de extenso território e com pouquíssimo povoamento. Então você imagina, tudo fica muito mais fácil para existir uma invasão de um outro país, né? Então eles começaram a ver, né, os governos militares, a necessidade de realizar uma ocupação maior de pessoas naquela região, de povoar, de dinamizar a economia, né, de começar a interagir com aquele espaço ali. Por quê? Porque a visão deles era uma questão mesmo de segurança do território nacional. Então, o objetivo, na verdade, a iniciativa era de proteger o território, era de assegurar a Amazônia no Brasil, a parte da Amazônia legal, né? E aí vai ser criada a SUDAM, que é a Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia, que, na verdade, ela era subordinada ao governo federal, né? E aí o objetivo dela era planejar, dessa superintendência, era planejar, era inspecionar, era conduzir todo o desenvolvimento da Amazônia, toda a integração daquela região. Então, nós tivemos dentro dessa superintendência o chamado Plano de Integração Nacional. O que era o Plano de Integração Nacional? Foi o que eu falei para você, a construção das rodovias. Porque através das construções dessas rodovias, você começa a integrar a região através de rodovias com outras regiões do Brasil. Então, por exemplo, a rodovia transamazônica é uma rodovia muito importante para poder integrar não só a região, ali, aquela parte que você tem da Amazônia, mas também integrar as demais regiões no território brasileiro. Então, você acaba trazendo uma importância, uma integração, uma participação dentro do país, dentro do território nacional. Então, isso aí a gente já está falando na década de 60, né? Então, através de todos esses incentivos, a SUDAM fornecia, por exemplo, os empréstimos, né, em dinheiro a longo prazo, com juros baixos, esses incentivos fiscais que começaram também a acontecer, começaram a atrair grupos econômicos que começaram a ir e a se instalar nessa região. E aí isso acaba, além de estar promovendo o desenvolvimento econômico, atraindo também uma parte da população para essa região. Tá legal? Claro que toda essa atuação econômica, toda essa população aumentando, né? O que não faz a região ser uma das mais populosas, não, tá legal? Mas assim, aumentou para o que era.
Então, isso acaba também intensificando o desmatamento, os conflitos da posse de terra que a gente tem, que a gente viu na aula passada, sobre a questão dos povos indígenas que tem ali. Por quê? Porque não tem uma atuação que seja rígida, que seja eficaz por conta dos órgãos públicos para poder fiscalizar, tá legal? E aí, outra a gente precisa falar sobre essa questão do desenvolvimento da Amazônia são núcleos, projetos de colonização. Então, a gente tem o chamado Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, né, que é um órgão federal, na verdade, que tem, na verdade, o interesse é de distribuir a famílias que são cadastradas, terras públicas serem divididas, pessoas, né, famílias que têm interesses de cultivo para poder cultivar ou para comércios locais, mas principalmente para subsistência, tá legal? É o tipo de projeto que a gente tem ali. Mas a gente vai ter também para um desenvolvimento econômico a nível geral ali daquela região, a Zona Franca de Manaus. Na verdade, agora a gente viu ali busca, né, por um desenvolvimento econômico, uma maior atração populacional, um desenvolvimento da região, uma integração da região, mas a gente precisa falar a partir de agora, né, mais ou menos ali em 1967, o incentivo da industrialização. Então, a partir de agora, você precisa também integrar a região norte no processo industrial. Então, a gente vai ter o incentivo da industrialização em Manaus, tá? Pelo governo federal, que vai ser criada a SUFRAMA, que é a Superintendência da Zona Franca de Manaus. Bom, o objetivo da Zona Franca de Manaus ali, na verdade, foram recebendo, aquela área dali, ela recebeu a infraestrutura necessária e todas as vantagens financeiras que pudessem atrair as indústrias para aquela região. Então, o objetivo era isso, empréstimos, incentivos fiscais, comportar, né, aquela área com infraestrutura para que atraísse indústrias para poder receber investimento aquela região, poder receber esses investimentos, tá legal? E esse desenvolvimento industrial. Então, esse era o objetivo da Zona Franca de Manaus. Então, você começa a ter setores de economia local e regional sendo beneficiados também, porque você começa a atrair mais pessoas, mais investimentos, mais questões econômicas, né, produções, e aí você começa a gerar e a crescer o turismo, a questão do transporte urbano, o comércio local, regional, né? Então, assim, você tem consequências para a região muito maiores do que a própria questão somente industrial. Bom, uma outra coisa também que a gente pode destacar é do projeto Grande Carajás. A gente já falou aqui, foram descobertas, na verdade, de jazidas de minério de ferro, de manganês, de ouro, de bauxitas, ou seja, minérios muito importantes, né, cobre e tudo mais, na Serra dos Carajás, que é uma serra que a gente vai ter no Pará. E aí o governo federal, ele criou esse projeto, que é o chamado Projeto Carajás. Ou seja, o que era o objetivo? É a exploração desses recursos minerais, tá legal? Então, assim, existe o aproveitamento dos recursos que estão nessa área, não só a questão mineral, mas também parte da floresta, parte ali dos rios, para poder fazer a produção da energia elétrica, que a gente tem ali uma hidrelétrica de Tucuruí, tá? Do Rio Tocantins. Foi criada a Estrada de Ferros Carajás, ou seja, que é de extrema importância, né? Foi o que eu falei para vocês até na questão de rede de transporte, que é muito importante para você poder levar essa matéria-prima para outras regiões, para o lugar que vai ser produzido, que vai ser vendido. Então, a gente precisa ter uma estrutura de transporte, de rede de transporte nessa região, como a gente está falando sobre matéria-prima, uma quantidade mais, né, ter esse transporte. Então, o mais indicado ali é a estrada de ferro, e aí para poder transportar esses recursos minerais. O Carajás, ele acabou atraindo muitos trabalhadores de várias partes do Brasil e acabou estimulando, né, a formação de novas cidades, na verdade, a fundação de novas cidades. Então, assim, o projeto Grande Carajás, ele possui uma importância muito grande na produção de espaços geográficos da Amazônia Legal. Lembrando que a Amazônia Legal é a Amazônia que faz parte aqui do território nacional, né? Então, por quê?
porque foi a partir desse projeto que você teve a grande atração de população para aquela região, e como você começa a ter pessoas indo morar ali, você começa a ter uma infraestrutura sendo criada, você começa a ter a fundação de cidades, ou seja, a gente começa a ter a transformação do espaço. E a transformação do espaço é o que a gente conhece como espaço geográfico. E esse espaço geográfico, ele está em constante transformação, porque o homem, ele sempre está alterando e transformando constantemente o espaço geográfico. Então, foi muito importante esse projeto por conta dessas transformações e da produção de espaços geográficos na Amazônia. Legal, tá bom? Bom, nossa aulinha ficando por aqui. Atividade do livro, página 132, exercícios 2 e 3 para você fixar, tá bom? Até a nossa próxima aula. Bons estudos, beijos!